Não havia clã Wolf Fang. Apenas a estratégia Wolf Fang de An existia. Mas como outros acreditavam erroneamente que o clã Wolf Fang existia, An decidiu não esclarecer nada e deixou a imaginação correr solta. Conteúdo patrocinado. A batalha unilateral não durou muito antes de a tribo se render. Era impossível matar todos os membros da tribo já que eram tantos. Portanto, como o inimigo havia se rendido, An decidiu não perseguir aqueles que seguiam ordens cegamente. Em vez disso, ele apenas ordenou a morte do líder da tribo. Quando An entrou na prisão que mantinha Hong e Qin, ele encontrou Patlis Origin, que deu um tapinha nas costas de An e disse em voz baixa: "É uma pena. Eles deveriam ter esperado pela nossa chegada. Eles deveriam saber que iríamos venha. Por que eles cometeram suicídio?" An franziu a testa sem dizer uma palavra e entrou na prisão. Lá dentro, An se deparou com a verdade do que ouvirá. Qin e Hong não foram torturados até a morte, mas cometeram suicídio. Mesmo que isso causasse enormes danos psicológicos a Xiaobon, Qin e Hong ainda escolheram cometer suicídio, a maneira mais cruel de morrer para aqueles que ficaram para trás. Seus corpos estavam torcidos no chão. A aliança tribal derramou seu sangue enquanto ainda estava quente. Boya cerrou os dentes e disse: "Isso é muito estranho, não é? Lembro-me de Yun-san ter dito uma vez que Hong e Qin não resistiram porque o Leão Sei sussurrou algo para eles. Mortes?" An encolheu os ombros e disse: "Você me pergunta, mas como eu poderia saber? Talvez o Leão Sei soubesse de uma fraqueza que poderia usar contra eles para forçar Hong e Qin a obedecer." Boya disse calmamente: "Existe realmente destino neste mundo?" O povo da tribo Máscara Fantasma disse uma vez que Qin e Hong estavam fadados a morrer de uma morte não natural. "Você acredita nisso?" An perguntou a ele. Boya balançou a cabeça e disse: "Não. Eu nunca acredito em destino. Mas este evento é muito estranho para ser ignorado. Xiaobon é tão lamentável. Ele é tão bem comportado e charmoso, mas perdeu os pais tão jovem. Suspiro, ele teve uma vida difícil." An permaneceu em silêncio. Ele se agachou e virou o braço de Hong. Como a oitava geração do Liquid Nether, Hong tinha 8 braços que chegavam a 100 metros. Xiaobon ainda era jovem, então ele tinha 9 braços, cada um com cerca de 10 metros. Quando An virou um dos braços de Hong, viu uma marca azul que apareceu depois que o sangue de Hong foi derramado. Pouco antes de morrer, ele colocou outro braço em cima da impressão para escondê-la. Um jardim. Boya se ajoelhou ao lado de An e disse: "Acabei de ouvir de Feng Taiji que se não fosse pela aliança tribal, você teria encontrado uma pista para o jardim mágico. Feng Taiji tem uma boca tão grande." An disse. "Na verdade, ele e eu encontramos um jardim sob a árvore divina. Mas parecia que o paraíso dos animais inteligentes não tem muito a ver conosco." Conteúdo patrocinado. Boy engoliu em seco e disse pesadamente: "Mas Hong e Qin são feras." An ficou atordoado, mas não disse nada. Ele registrou a marca que Hong deixou antes de sua morte. Era a impressão de um jardim com um farol no meio. A história da tribo consistiu em conquistas e invasões, escravizar outros e tornar-se escravizado. Não foi a primeira vez na história da tribo que o líder da tribo e os guerreiros foram massacrados. No entanto, este incidente marcou a primeira vez que um grupo de estrangeiros liderou um massacre contra a tribo. Yun-san disse a An que, de acordo com as regras da tribo, eles reelegeriam um líder da tribo e proclamariam sua lealdade a An. Neste mundo onde prevalecia a lei da selva, quem tivesse o poder decidia como os demais deveriam viver. O recém-eleito líder da tribo pode não odiar An. Na verdade, ele poderia até ficar grato por An ter matado o antigo líder da tribo e ter proporcionado uma oportunidade para ele tomar seu lugar. An não estava interessado em ganhar a lealdade das tribos, ele estava mais interessado em acessar seus mapas territoriais. Os mapas territoriais eram inestimáveis porque havia muitos incidentes inexplicáveis ocorrendo no território das tribos. Os navios da Darknet desapareceriam nessas áreas e os radares perderiam os seus sinais. A All Gods Corporation realmente queria matar An em 9527. No entanto,
como eles não tinham o mapa do território das tribos, eles só podiam circular em torno dos parâmetros, em vez de invadir com suas forças principais. Se o mapa pudesse pertencer a An, ele seria capaz de saber para onde poderia ir e para onde não poderia ir. Se a corporação de todos os deuses invadisse um dia, ele também seria capaz de se defender melhor. Mas de acordo com as tribos localizadas nas áreas externas, a All Gods Corporation não parecia ter planos de atacar a Terra Amaldiçoada. Os navios de guerra de investigação que antes estavam estacionados lá estavam recuando. Isto provavelmente estava ligado à guerra que se aproximava. Segundo as notícias, a guerra estava prestes a eclodir entre as grandes corporações que controlavam a Darknet. Essas corporações eram intrincadas e complicadas. Havia algumas corporações que eram como a All Gods Corporation, composta principalmente de linhagem vermelha. Outros eram como a Mass Demons Corporation e eram compostos principalmente de linhagem escura. Era difícil determinar verdadeiramente quem era amigo ou inimigo. A conversa sobre linhagens lembrou An dos acontecimentos recentes. Ele tinha ouvido falar da linhagem dourada e da linhagem azul, mas nunca de nenhuma corporação na Darknet que fosse feita dessas duas linhagens. 9527 também não estava ciente disso. Em sua memória, sempre foi a batalha entre as linhagens vermelha e escura ou batalhas internas. Boya era de linhagem azul e já foi apreciado pela All Gods Corporation. 9527 disse isso porque Boya era mestiço e não podia ser considerado um guerreiro de linhagem azul pura. Para concluir, depois da comoção que An e os outros causaram, a zona tribal estava surpreendentemente tranquila. A natureza livre e indisciplinada do grupo Wolf Fang começou a se manifestar novamente. Depois de adquirirem o segredo do jardim subterrâneo, Feng Taiji não executou mais as missões enviadas pela rainha. Ele permaneceu de todo o coração em seu laboratório e jurou pesquisar uma planta que fosse mais forte que o Sky King e Vini. O Yun era o mesmo. Depois de fazer a registrar suas ideias sobre feras geneticamente fundidas, ele começou a pesquisar as descobertas. A aniquilação completa das bestas blindadas divinas doeu profundamente o coração de Wu Yun. Seu objetivo era desenvolver feras ainda mais fortes que essas feras. Conteúdo patrocinado. Quanto a Nightwalker, ele jurou desenvolver um veneno mais mortal. Não foi suficiente retirar o poder dos Senhores da Guerra, pois eles haviam chegado a um nível superior da Darknet e eram muitos em número. Ele precisava de um veneno que os aniquilasse completamente. Fora isso, houve muitos homens que desobedeceram aos comandos. Até mesmo Lance, que reverenciava An, seguiu os maus exemplos dos outros. Lance achava que contribuir para a equipe não era suficiente para reverter a impressão deixada por sua educação maligna. Resolveu se dedicar a praticar desenho e desenvolver talentos na área de artes, tipo, que porra é essa? No futuro, sua família não passaria mais técnicas de assassinato de geração em geração, mas sim desenvolveria o potencial artístico de seus filhos. Quando An ouviu essa notícia, quase tossiu sangue. Foi difícil finalmente adquirir alguém de um clã de assassinos com habilidades furtivas perfeitas. Como Lance pôde decidir recorrer à arte? O forte clã Lance não mataria mais no futuro, mas aprenderia a arte de desenhar? Foi muito difícil de acreditar. 9527 pediu a An que interferisse para fornecer uma presença disciplinar. Mas quem poderia An controlar? Esses homens lutaram com um só coração contra o inimigo quando estavam em batalha. Mais uma vez fora do campo, eles eram um bando de loucos e delirantes. An finalmente entendeu. Não se podia relaxar e não ter nada para fazer. Depois que alguém tinha tempo livre, suas mentes enlouqueciam. Assim que a noite caiu no acampamento, o acampamento ficou cheio de música e dança. Se não soubessem, pensariam que estes homens eram um grupo de ciganos. Pom! An ainda estava pensando em como fazer Lance voltar ao normal quando ouviu um som alto à distância. Houve um flash de luz azul vindo do céu. Foi Yeveivei. Ele se perguntou quem ela havia atingido com seu raio hoje. Depois de um tempo, Patlizorid correu em direção a An com os cabelos fritos e mergulhou no Lago Azul. Ele acenou para Yeveivei e disse: está tudo bem, é apenas um raio, não vai matar ninguém.
Desculpe. Vovô Patlizoridin, me desculpe. O rosto de Eveivei estava vermelho e ela se desculpou enquanto corria em direção a Patlizoridin. Patlizoridin não pareceu se importar. Ele sorriu e disse, garota, quem lhe disse para me chamar de vovô? Sou o professor Dian. Com seu relacionamento com An, você deveria me chamar de professor ou tio, não de avô. O lindo rosto de Eveivei imediatamente ficou vermelho. No acampamento, todos presumiam que ela tinha um acordo de casamento com An. An não negou, então todos costumavam brincar sobre esse assunto. E Eveivei viveu uma vida muito feliz aqui. Seu nível era o mais baixo do grupo, então mesmo quando An não estava aqui, ela não precisava usar um casaco de couro pesado para suprimir seus poderes. Os poderes de resistência desses caras eram todos muito fortes. Mesmo que ela batesse em um deles, ninguém morreria, então ela frequentemente batia neles por diversão. Alguns caras estranhos até gostavam de jogar, eles abordavam Eveivei juntos e viam quem seria o próximo a ser fudido pelo raio. Lu Ying também chegou. E Eveivei e ela estavam sempre juntas, mas por alguma razão, o trovão de Eveivei nunca a atingiu. 9527 disse, os superpoderes de Eveivei eram na verdade um tipo de defesa natural. Era uma superpotência de alto nível, nem um pouco pior que o Void End de An. O guardião da tempestade de trovões poderia determinar por si mesmo quem era uma ameaça para Eveivei e atacá-los se eles se aproximassem de repente. An ficou deprimido ao olhar para Xiaobon. O sujeitinho era muito obediente. Após a morte de seus pais, ele não chorou nem teve ataques, apenas carregou consigo as cinzas de seus pais o tempo todo. Ele pressionava o rosto contra o recipiente frio das cinzas, como se estivesse brincando com os pais. Após a morte de Hong e Qin, seus corpos e sangue condensaram-se várias vezes. Originalmente exigia um recipiente enorme para conter todo o sangue, agora era necessário apenas um recipiente minúsculo. Conteúdo patrocinado. Xiaobon abaixou a cabeça e abraçou o container. Ele sentou-se entre Lu Ying e Eveivei e continuou mexendo seus finos tentáculos. An achou que Xiaobon parecia filho de Lu Ying e Eveivei. Lu Ying colocou Xiaobon no lago e vestiu um maiô antes de pular no lago. E Eveivei ficou na costa. Por que você não desce? An perguntou curioso. Todos estavam ansiosos para pular no lago, mas Eveivei era a exceção. Não é tudo por sua causa? Lu Ying fez beicinho e disse. Por minha causa. An perguntou, confuso. Lu Ying disse, e o suspiro, a irmã Veivei é muito gentil e trata você tão bem. Você geralmente é muito inteligente, mas muito estúpido quando se trata desses assuntos. Mais rápido o nível dela crescerá e mais problemas ela trará para todos. É por isso que a irmã Veivei não entra no lago ou na sala de prática. Ela até implorou a 9527 Nightwalker para ajudá-la a diminuir seu nível. An franziu a testa e disse, o mundo está ficando cada vez mais desordenado. É importante que ela seja capaz de se defender. Lu Ying disse snobmente, ela não tem você e seu grupo de irmãos. No passado, a irmã Veivei foi forçada a ser forte. Seu alto nível. Você irá protegê-la de qualquer maneira. Você até protegeu Xiaobon. Nesse momento, Xiaobon ergueu os braços na direção de An em um pedido silencioso de abraço. É claro que An não diria não. Ele abraçou o garotinho em seu peito. Sovós. Xiaobon deu com determinação o recipiente em seus braços para An. An estava atordoado. O container continha as cinzas dos pais de Xiaobon. Quando Xiaobon viu que An não tirou o recipiente de suas mãos, ele o abriu. As cinzas de Hong e Qin se transformaram em duas safiras azuis incomumente brilhantes, assim como o olhar inocente de Xiaobon. Vá brincar em outro lugar. An barbaramente enviou Black Egg pelos ares com um tapa brutal. Esse idiota vive de energia. Depois de ver duas safiras de energia que se formaram após a morte de Hong e Qin, ele começou a babar por todos os lados da boca. Você quer dar para mim? An perguntou a Xiaobon com curiosidade. Sim, sim. Conteúdo patrocinado. Xiaobon assentiu seriamente. Mas
An hesitou. Essas joias vieram do sangue dos pais de Xiaobon e guardavam memórias preciosas para Xiaobon. Sim, sim. Xiaobon continuou acenando com a cabeça, parecia que não iria parar até que An aceitasse. Está tudo bem. Aceite. Mas você deve lembrar que isso não é apenas um presente, mas uma responsabilidade. O protetor Banshee de Lu Ying suspirou e disse. An finalmente assentiu e aceitou as joias. Ele então colocou Xiaobon em seu peito. De agora em diante, vou proteger você. Ninguém vai te machucar enquanto eu ainda estiver vivo. An disse emocionado. Xiaobon é um amigo? Não. An olhou para Xiaobon, que estava brincando no lago com os outros. Ele foi abraçado por um e depois por outro. De repente, An entendeu que Xiaobon era filho de todos. Ele havia perdido os pais, mas ganhou o amor de toda a família. Darknet, território tribal. A projeção desapareceu da superfície da água. Era a imagem de An e Xiaobon. O Rei dos Três Olhos viu tudo através do olho da reencarnação. Você viu aquilo? O Rei dos Três Olhos perguntou. Sim. O pequeno líquido inferior e An têm um relacionamento próximo. Infelizmente, An nunca será capaz de cumprir essa promessa. Toda a raça líquida inferior tem seu destino. Leão 6 acenou com a cabeça e disse. Exatamente. O Rei de Três Olhos sorriu friamente. A promessa de An para com Xiaobon é uma fraqueza que podemos usar. Pela nossa pesquisa, a maior fraqueza de An é a emoção. Em perigo. O que você quer dizer? Leão 6 perguntou. É muito simples. Se pegarmos Xiaobon, podemos forçar a morte de An. O Rei dos Três Olhos gesticulou com a mão e disse com firmeza. Índice de energia da fonte 654 milhões de unidades. Conteúdo patrocinado. Os dados na tela fizeram as pessoas quererem dançar. Até mesmo An não pôde evitar agitar o punho. 9.527 sorriu e disse a An, uma melhoria de quase 30% em um mês. An encolheu os ombros, e não sou só eu, todo mundo está subindo de nível muito rápido. Ouvi dizer que Sima Unfen está quase ultrapassando o pico dos Senhores da Guerra. Ele em ação. Ainda nem estou no auge dos Senhores da Guerra, então essa pequena melhoria realmente não significa nada. Kelei também alcançou o alto nível de Senhor da Guerra, me superando novamente. Uma pequena melhoria? 9.527 lançou a um olhar mortal. Se eu tivesse que comentar, diria que vocês são um bando de monstros, mas o efeito do Lótus de Cristal está se tornando cada vez mais fraco. Mesmo estando em uma localização privilegiada e tendo acumulado energia nos últimos milhares de anos, ele não consegue sustentar o quão avidamente vocês estão absorvendo sua energia. Acho que talvez devêssemos esperar até que o Lótus de Cristal tenha perdido completamente todo o seu potencial energético e então encontrar outro lugar. No entanto, este Lótus de Cristal é muito raro e transformou a energia violenta da Mãe Natureza em sua própria energia. Muito difícil de encontrar, mas acho que teremos que tentar a sorte. An assentiu, compreendendo a difícil tarefa de mudar hábitos. O Lótus cristalino permitiu que o Lago Azul fosse muito mais hospitaleiro. A energia dentro do Lago Azul era atualmente como bife e hambúrguer, mas se o Lótus cristalino não existisse, seria como comer papel. Ninguém gostaria de comer papel se estivesse acostumado a fazer boas refeições. Mas ele não podia mudar nada, e esta oportunidade deu muito a todas as 444 pessoas da equipe Wolfgang, assim como Black Egg, Blue Star e Silver Fox. Todos eles melhoraram para um novo nível como um todo graças ao Lótus de Cristal. Pensando nisso, An perguntou, quando tivermos absorvido toda a energia do Cristal de Lótus, ele morrerá. 9.527 balançou a cabeça, e não. Seriam necessárias as próximas dezenas de milhares de anos para acumular energia novamente. Por que você pergunta? An disse, acho que estou ficando um pouco apegado emocionalmente ao Lótus de Cristal. Se ele morrer porque absorvemos muita energia dele, eu me sentiria péssimo. 9.527 sorriu e disse, você está pensando demais, uma planta lendária como esta não morrerá tão facilmente.
Em 20.000 anos, você pode voltar se ainda estiver vivo, e o Lótus de cristal ainda o trataria bem. De uma certa perspectiva, os humanos e os animais inteligentes são todos egoístas, mas as plantas não o são e raramente pedem algo em troca. Ok, vamos conversar sobre o que vim falar com você hoje. Tenho alguns assuntos importantes que preciso discutir com você. Enviei alguns drones e notei que a frota de navios de guerra da All Gods Corporation realmente recuou. No entanto, é estranho porque eles realmente nos odeiam e não partiriam a menos que algo importante tivesse acontecido. Então, quero enviar alguns drones para o acampamento base da All Gods Corporation para investigar e ver se os rumores eram verdadeiros. Existem alguns riscos associados a isso que podem expor nossa localização atual, então gostaria de falar com você sobre isso primeiro. Conteúdo patrocinado. An ficou surpreso, franziu a testa e disse: Você quer dizer uma guerra entre corporações? 9527 acenou com a cabeça e disse: Sim, além das tribos, existem todos os deuses, demônios em massa, pesadelos, enviados de Deus e espíritos sagrados. Essas 5 grandes corporações e suas zonas frequentemente interferem umas nas outras, e há torres de energia do céu em suas fronteiras para oferecer proteção. Nos 5 grandes, todos os deuses, enviados de Deus e Espíritos Santos são da linhagem vermelha, enquanto demônios em massa e pesadelos são da linhagem escura. Claro, a linhagem não é uma indicação de tudo. As linhagens vermelhas podem se unir às linhagens escuras, ou podem lutar entre si. Mesmo que tenhamos deixado todos os deuses e não sejamos mais membros dos 5 grandes, ainda estamos em esta zona e precisamos saber entender se há uma guerra e quem está de cada lado. Pode ser uma informação valiosa. 9527 mostrou a um mapa da Darknet que mostrava o território dos 5 grandes lado a lado. No meio estava onde An estava, a área amaldiçoada, também conhecida como área tribal. An pensou sobre isso com cuidado, percebendo que eles estariam em uma situação muito embaraçosa se deixassem a zona tribal. Independentemente da direção em que viajassem, teriam que passar por uma das zonas dos 5 grandes. No passado, 9527 sabia tudo sobre a All Gods Corporation e podia viajar sem ser parado dentro de sua zona. Mas agora que tanto 9527 quanto a rainha foram expostos, eles seriam facilmente descobertos se viajassem para a zona de todos os deuses. Entrar no universo original através do universo reverso parecia ainda mais impossível. Como resultado da lei espacial, a Darknet tinha um conjunto de regras, enquanto o universo original era um espaço aberto. Isso significava que assim que An aparecesse do outro lado, a All Gods Corporation também poderia descobrir sua existência. A situação agora deixou An preso entre os 5 grandes, então ele não poderia ir a nenhum outro lugar. Mesmo que a zona tribal fosse grande o suficiente para todos viverem, isso não significa que todos ficariam felizes em fazê-lo. Parecia impossível para essas pessoas se estabelecerem em algum lugar. Além de Eveivei, nenhum deles ficaria satisfeito em viver uma vida normal. 9527 suspirou e disse: Temos que sair eventualmente, não é bom ficar preso aqui. Assim que a guerra começar, a All Gods Corporation será capaz de nos encontrar mais cedo ou mais tarde, e não temos as habilidades para lutar com eles ainda. Os olhos de An brilharam de repente. Ele apontou para um túnel no mapa e perguntou: Onde fica isso? Parece que podemos sair daqui sem entrar em contato com nenhuma corporação. 9527 olhou para onde An estava apontando e disse: Vó, esse é o túnel das veias. É uma rota muito perigosa da qual ninguém jamais havia saído com vida antes. Mesmo que a zona amaldiçoada esteja cheia de perigo, não é nem de longe tão perigosa quanto aquele túnel. A maioria das zonas de perigo são conhecidas na zona amaldiçoada, e antigamente havia uma tribo nômade amplamente conhecida como a tribo dos gênios. Na zona tribal chamada Sirius. Conteúdo patrocinado. O mapa que você vê hoje foi feito pelo chefe da tribo Sirius, Skyolin Wolf. Se ele diz que está é uma zona morta, então provavelmente é. An fez beicinho, reconhecendo o nome da tribo Sirius. Nas lendas, a tribo produziu o maior número de batedores, cada um deles extremamente talentoso em investigação.
A adição ao seu chefe habilidoso permitiu à tribo criar um mapa tribal tão complicado. Os 5 grandes não tinham um mapa, então não puderam entrar na zona tribal. A partir disso, você pode ver a importância da tribo Sirius para todos os residentes da zona tribal. Infelizmente, a tribo Sirius desapareceu. Algumas pessoas disseram que eram uma tribo nômade, então não queriam ficar na zona amaldiçoada para sempre e seguiram em frente. Também houve pessoas que disseram que os 5 grandes realmente queriam as habilidades de reconhecimento da tribo Sirius e tentaram adquiri-las. Quando Skyolin Wolf recusou, eles foram mortos pelas 5 grandes corporações porque não queriam que mais ninguém tivesse suas habilidades. No final, a lendária tribo Sirius desapareceu durante a noite na zona tribal, o que significa que os 5 grandes não tiveram mais a chance de invadir a zona tribal e que os residentes da zona tribal não tiveram a oportunidade de sair. O que você pensa sobre? 9527 viu An pensando, então perguntou. An disse, estou pensando nas pessoas que sequestraram o leão águia voadora. Eles provavelmente já deixaram a zona tribal, mas se já partiram, e qual rota eles seguiram? 9527 acenou com a mão e disse, e não seria o túnel das veias, essa é a clássica rota morta. Talvez eles tenham algum tipo de relacionamento com um dos 5 grandes? Não parece que eles eram dos 5 grandes. Então qual foi o risco de que você fala em investigar? An perguntou a 9527. 9527 franziu a testa e disse, os mapas precisam ser inseridos nos drones para que eles deixem nossa tribo, e tudo o que eles descobrirem será enviado para nós através da Darknet. Pelos nossos inimigos, há uma grande possibilidade de expormos o nosso acampamento base. No passado, eu poderia enviar drones sempre que quisesse, mas agora, como você provavelmente sabe, os scripts ocultos que deixei no sistema da All Gods Corporation foram descobertos. An pensou sobre isso e disse, acho que o escotismo ainda é muito essencial, especialmente porque nossas informações são bastante limitadas enquanto estamos na zona tribal. Não é bom permanecer no escuro sobre o que está acontecendo no mundo exterior. Vamos, tenha cuidado com esta missão e não deixe os drones irem muito fundo nos territórios dos 5 grandes. Em vez disso, eles deveriam permanecer nas fronteiras. 9527 acenou com a cabeça e disse, ok, então está decidido. Conteúdo patrocinado. An levantou-se imediatamente para sair da sala de controle central, pensando em todas as coisas que precisava cuidar. Além de sua prática diária, ele também prestou muita atenção ao progresso da pesquisa e desenvolvimento dos projetos de Nightwalker, Vu-Yun e Feng Taiji. Juntos, eles estavam desenvolvendo uma nova geração de armas de guerra mais poderosas que o Sky King Vini e o Green Masked Beast. Essa seria a base do motivo pelo qual a equipe Wolf Fang poderia sobreviver no outro lado do universo. Assim que ele estava passando pela porta, An encontrou Keleiki, que estava correndo em sua direção. Ele passou para um pedaço de papel com palavras escritas e disse em voz baixa, Lu Ying e Eveivei não conseguiram encontrar Xiaobon e estão realmente preocupados. Esta carta foi embora. Em estado de choque, An abriu a carta imediatamente, revelando um chip GPS e uma linha de palavras. Se você quer que Xiaobon viva, venha sozinho. A mensagem era simples e clara, mas cada palavra fez An estremecer até os ossos. Sem dúvida, Xiaobon foi sequestrado novamente. Sim, novamente. A vida de Xiaobon foi realmente uma tragédia. Xiaobon estava seguindo Eveivei e Lu Ying, que eram bastante atenciosos e por isso eram adequados para cuidar de Xiaobon. Além disso, Lu Ying tinha a proteção da Banshee, então An não achava que haveria problemas. No entanto, nenhum deles conseguiu impedir o sequestro de Xiaobon. Um inimigo que se recusava a esquecer você era uma das piores coisas que alguém poderia conseguir. O que fazemos agora? Keleiki perguntou preocupado. Quem sabe disso? An perguntou. Só nós 3 por enquanto. Keleiki disse, quando recebi a carta, vim imediatamente procurá-lo. An assentiu e disse em voz baixa, e não conte a ninguém, especialmente a Lu Ying ou Eveivei. Se eles descobrirem que Xiaobon foi sequestrado, eles definitivamente se odiariam. Com medo de que eles sejam muito impulsivos.
Se nossos inimigos estão definitivamente nos atacando, agir impulsivamente pode prejudicar Xiaobon. Vamos manter isso entre nós três, irei imediatamente ao local que eles especificaram e o trarei de volta. Você tem um plano? Kelleik perguntou. Conteúdo patrocinado. Não. An respondeu honestamente, vou pensar nisso assim que chegar. Mas, Kelleik estava preocupado com An. Mas An disse teimosamente, e não existe ou mais. Coisas como essa não podem ser resolvidas por muitas pessoas. Não se preocupe, vou trazer Black Egg, Blue Star e Silver Fox. Nada de ruim vai acontecer. Kelleik olhou para 9527. 9527 franziu a testa e disse, Ban está certo, não é necessariamente mais benéfico se mais pessoas forem. Então An deve ir sozinho. Suspeito que se eles conseguirem sequestrar Xiaobon de nosso acampamento base, é altamente provável que tenham alguns espiões aqui. Se todos formos juntos, nossos inimigos descobrirão imediatamente. Se isso acontecer, não só não seremos capazes de salvar Xiaobon, como também o machucaremos. No caso de An precisar de reforços, podemos chegar até ele em poucos minutos usando a velocidade da Darknet. Então, sim, concordo em deixar An ir porque precisamos salvar a vida de Xiaobon primeiro. An e 9527 evidentemente decidiram que seria melhor usar táticas básicas de batalha contra o sequestrador, sem surpreendê-los. Trazer um grupo enorme de pessoas não seria uma boa solução. Dê-me o chip GPS. 9527 tirou o chip e inseriu-o no computador para obter o local especificado. Que merda! 9527 murmurou. O que é? An perguntou. Estávamos conversando sobre a tribo de nível genial Sirius. O local que eles selecionaram foram as ruínas da tribo Sirius. 9527 franziu a testa ao remover o chip GPS. Conteúdo patrocinado. Sovoz. Conteúdo patrocinado. A nave Darknet levou An para a entrada de uma dimensão. Há muito tempo, esta era a residência da lendária tribo Sirius. Há muito que estava deserto. Havia restos de bandeiras e tábuas de pedra comumente vistas na entrada das tribos. Agora tudo o que restou foi uma barreira de energia vazia. An desceu da nave e caminhou em direção à barreira. A barreira de energia branca abriu automaticamente. Obviamente, alguém estava esperando e observando-o. An franziu a testa ligeiramente e entrou. Um cemitério. A residência da tribo Sirius foi substituída por um cemitério. Os costumes eram diferentes da terra. Não havia gravuras nos túmulos. Nenhuma das pessoas que morreram tinha nome e não seriam lembradas pelas gerações posteriores. O ar frio soprou e fez com que a dimensão parecesse selvagem e desolada. A tribo Sirius deveria ter sido elogiada como a benfeitora de todas as tribos. Eles foram os primeiros a arriscar suas vidas para investigar as terras amaldiçoadas. Mas depois da sua destruição, nenhuma tribo se preocupou em visitar os túmulos do seu benfeitor. Foi um testemunho da lei da selva nos territórios tribais. De repente, An ouviu um grande estrondo atrás dele. Quando ele olhou para trás, a entrada da dimensão havia desaparecido. An já havia previsto que a pessoa que sequestrou Xiaobon tentaria controlá-lo. Assim, ele não se assustou, mas continuou caminhando em direção ao interior do cemitério. Quando chegou a um túmulo do tamanho de uma pequena montanha, finalmente ouviu a voz do sequestrador. Pare, a voz comandou. An sentiu que a voz soava familiar, mas não conseguia se lembrar de onde a ouvirá antes. Muito bem. Assim como eu previ, você é um homem de palavra. Estou esperando por você há muito tempo. Se você não tivesse vindo sozinho, não teria sido capaz de entrar nesta dimensão ou ver o pequeno líquido inferior, a voz continuou. Ele estava me observando? An pensou em sua mente. Isso não foi tarefa fácil. Como designer da poderosa All Gods Corporation, a defesa de 9527 no território não era perfeita, mas ainda era quase impossível de se infiltrar. Mesmo assim, o homem ainda conhecia cada movimento de An.
Isso foi muito estranho. An se perguntou que tipo de ferramenta ele havia usado para investigar, que enganou até mesmo 9527. Mesmo assim, An ficou aliviado por não ter falado sobre o assunto com os outros. Fazer isso pode ter causado danos a Xiaobon. Eu já estou aqui. O que você quer? An perguntou em voz alta. O que eu quero? A voz riu alto. E você já entrou na terra da sua morte, mas ainda é tão arrogante. Você não sabe como a palavra morte está escrita? An fez beicinho e disse, chega de conversa. Estou aqui para me trocar por Xiaobon. Conteúdo patrocinado. Enquanto as risadas continuavam à distância, uma figura emergiu lentamente de trás da maior tumba. Xiaobon. An viu Xiaobon, que estava nas mãos do sequestrador desconhecido. Era um homem idoso. Ele tinha longos cabelos negros que quase tocavam o chão e cobriam totalmente o rosto. Ele era bem construído e tinha um ritmo poderoso. Xiaobon estava em seus braços e tremia como um cachorrinho. O homem usou seus dedos ásperos para acariciar Xiaobon. Xiaobon só conseguiu olhar para An desamparado e estava com muito medo de resistir. No pescoço de Xiaobon havia uma coleira dourada que refletia uma luz fria. Talvez fosse assim que o velho controlava Xiaobon. Xiaobon era como uma criança. Ele estava assustado, mas também feliz por An ter vindo sozinho para salvá-lo. Mesmo assim, ele rapidamente percebeu que An havia se colocado em perigo por causa dele e não poderia se sentir feliz novamente. Sua boca se contraiu e lágrimas rolaram por seu rosto. Não chore. Jurei que ninguém faria mal a você enquanto eu estivesse vivo. An disse fortemente emocionado. O som dos gritos de Xiaobon ficou mais alto. Era difícil determinar se era por tristeza ou culpa. Você quer salvá-lo? Pense primeiro em você. Eu isolei esta dimensão e o líquido inferior está sob meu controle. Eu sei que você está tentando bolar um plano, mas é melhor ter cuidado. Você notou o colar dourado no pescoço dele? Se eu estalar os dedos ou se você chegar a menos de 10 metros perto dele, a coleira explodirá e explodirá esse garoto em 1 milhão de pedaços. Acredite em mim. Você não gostaria de ver um líquido morto no fundo. An cerrou os dentes. Eu acredito em você. Mas o que você quer? Se eu hesitar, sou um covarde. O estranho homem de cabelos compridos riu loucamente. Ele apontou para An e disse, você é durão. Se quiser ser direto, direi diretamente a você também. O que eu quero é muito simples. Quero que você morra. Não morto facilmente, mas torturado até a morte. De agora em diante, você não poderá revidar ou usar a pena voadora. Se fizer isso, esse garotinho será enterrado com você. Eu prometo. An não hesitou. Ele respondeu em voz alta ao homem. Antes de chegar a este lugar, ele já havia considerado os piores resultados possíveis. Tudo o que o velho pediu foi que An não revidasse. An não precisou de tempo para pensar antes de concordar. Xiaobon finalmente deixou seus gritos escaparem. Ele tinha visto as exigências cruéis com as quais An concordou para salvá-lo. Ele não conseguia mais conter seus gritos. Ele sentiu que havia prejudicado o próprio An. Mas esse era An. Conteúdo patrocinado. Um guerreiro que se originou de um pequeno planeta natal como a Terra. A razão de suas conquistas foi seu único superpoder? Seus fortes talentos? Ou sua inteligência e esquemas? Não. As duas coisas mais importantes para um guerreiro eram manter as palavras e ser leal aos irmãos e camaradas. O grupo de irmãos de An não se associou a ele por causa de seu talento, mas por causa de seu caráter forte e da lealdade que ele demonstrou a eles. Quer fosse uma pessoa ou um líquido inferior, quando fosse necessário, An avançaria corajosamente, não importando as consequências. Você sabe quem eu sou? Do outro lado da grande sepultura, outra voz soou. A voz era mais jovem e mais fria. An olhou para o homem que apareceu mais tarde e disse levemente, mesmo que eu nunca tenha visto você antes, acho que você é o leão 6 da tribo do Grifo.
Nós nunca nos conhecemos. Como você sabia? Lion Six perguntou curioso. É simples. Você usa o distintivo dourado do leão alado da tribo Grifo. Pelo que eu sei, todas as outras pessoas que usam isso desapareceram ou morreram. An disse em uma voz profunda. A voz do Leão 6 ficou fria. Como você já sabe quem eu sou, você pode prever o que vou fazer. Nas próximas. Estou em busca de vingança e usarei seu sangue para adorar minha tribo e meu clã. Ressuscite. Mate ele. Todos vocês que estiveram em um sono profundo. Ressuscitar? An ficou atordoado. Esta parecia ser a técnica do leão águia voadora para ressuscitar os mortos. Será que o leão 6 estava tentando? Rumble. Antes de An poderia reagir, o pior resultado apareceu. Os braços dos esqueletos apareceram das tumbas sem nome e foram empurrados para cima do chão. Esqueletos inteiros saíram de suas tumbas. Oh! Leão 6 tinha a mesma luz negra que apareceu no leão águia voadora. Foi uma luz mágica que ressuscitou os homens mortos no campo de batalha. O leão 6 deu um passo adiante e ele ressuscitou esqueletos em vez de cadáveres. Conteúdo patrocinado. Todos sabiam que um guerreiro forte nunca morre de verdade. Essas sepulturas estavam cheias de corpos de guerreiros mortos da tribo Sirius. Mesmo que não fossem todo-poderosos, o acúmulo de energia-fonte e os muitos anos de treinamento proporcionaram aos seus esqueletos uma força muito mais potente do que a das pessoas comuns. Mesmo que estivessem enterrados há muitos séculos, apenas a sua carne se decompôs. Seus esqueletos, enterrados atrás da maior tumba, ainda eram tão mortais quanto os de um guerreiro habilidoso. Mais duro que o aço. 1, 2, 3, 4. Numerosos esqueletos foram ressuscitados sob o testamento do Leão 6. Eles foram os guerreiros mais fortes da tribo e os guerreiros mais habilidosos da história. Mesmo que tivessem se transformado em esqueletos, ainda eram poderosos. Leão 6 ofegou. Ele ainda era jovem e inexperiente. Ressuscitar esses esqueletos exigiu muito dele. No entanto, os olhos do Leão 6 ainda estavam brilhantes e sedentos de vingança. Era uma sede que não seria saciada até que An morresse. Assim que o ataque começou, An percebeu que esta era a situação mais desesperadora que já havia enfrentado. Desde que começou a lutar, o talento de An e seu caminho único permitiram que suas habilidades de combate crescessem a uma velocidade incrível. Na maior parte do tempo, era An quem descarregava as surras nos outros. Ele próprio raramente levava surras. Mas hoje, ele não conseguiu evitar os ataques tão facilmente e só conseguiu se esquivar usando seus movimentos do caminho de Yao. A cada segundo que passava, An sentia inúmeras garras vindo em sua direção. Com o aumento do número de inimigos esqueléticos, a situação de An tornou-se cada vez mais difícil. Já era difícil desviar sem atacar. An agora se deparava com uma enorme quantidade de inimigos que tinham um olfato apurado e praticavam julgamento em combate. Os guerreiros ressuscitados da tribo Sirius foram os guerreiros mais fortes da história da tribo. Além de sua capacidade de combate, seu julgamento durante a batalha também foi melhor que os outros. Mesmo que os passos de An fossem difíceis de prever, a pressão de tantos ataques inimigos fez com que ele ficasse gradualmente mais cansado. An queria matar o estranho homem de cabelos compridos e o Leão 6 para pôr fim a esta situação. Mas ele não poderia fazer isso. Ele não conseguia nem chegar a 10 metros deles ou a coleira de Xiaobon explodiria. Esse foi um final que An não pôde aceitar. Gensi. A garra afiada deixou um rastro de sangue no rosto de An, mas An não emitiu nenhum som. Conteúdo patrocinado. Gensi. Uma garra apareceu do subsolo e agarrou An pelo tornozelo. O sangue escorreu e An começou a mancar. Até o fim, ele não desistiria. Você prometeu proteger Xiaobon. Se você não consegue nem isso, como pode se considerar um homem? An avisou a si mesmo. Ele não iria revidar, mesmo que estivesse coberto de cortes e hematomas, ele não desistiria. Aos olhos dessas pessoas, as promessas não são nada.
Eles nunca cumprem suas promessas e pensam que aqueles que cumprem as promessas são tolos. An lutaria por seu planeta natal até ficar coberto de feridas. Ao fazer isso, ele poderia lutar por seus irmãos derramando seu próprio sangue. An não voltaria atrás em suas promessas, mesmo que as pessoas zombassem dele por levar uma vida cansativa. Na mente de An, era preciso viver pelas coisas que mais importavam. Se alguém não conseguisse cumprir suas promessas, seria uma vida sem sentido. Mesmo que as pessoas pensassem que An era um tolo, An estava disposto a ser um tolo. Se ele achasse que valia a pena, por que se importaria com a opinião dos outros? Era a vida dele. Ele não veio aqui para ouvir a opinião dos outros. 1 hora se passou, o chão estava salpicado de sangue. 2 horas depois, o corpo de An estava coberto de ferimentos. 3 horas depois, mais de 10.000 esqueletos cercaram An. An estava balançando, mas se recusou a cair. Seus olhos ainda estavam brilhantes e pensativos, não havia sinais de que ele iria desistir. Perseverar. Perseverar. Nesse momento, até mesmo o Rei dos Três Olhos e o Leão 6, que odiavam An, ficaram boquiabertos. Conteúdo patrocinado. Eu finalmente entendi. O Rei de Três Olhos suspirou e disse, com tanto talento e superpoderes únicos, An deveria ser conhecido como o Guan Gênio ou o Guan Lendário. Mas ele é conhecido como Toug Bon An. Esta é a sua maior característica. Ninguém entenderia se não testemunhasse isso. Se não fossemos inimigos, acredito, eu o admiraria. Leão 6 não falou, suas sobrancelhas ficaram mais franzidas. Ele não conseguia entender. Qual era o poder que apoiava An? Enquanto isso, os gritos de desespero de Xiaobon transformaram-se em uma fúria resoluta. Esta foi uma lição profunda, e An estava usando sua vida para provar que tipo de pessoa era digna de se tornar um verdadeiro guerreiro. Era muito difícil mudar a personalidade de uma pessoa sem o tempo necessário. Mas a forte vontade de An hoje deixou uma marca em Xiaobon. Plantou silenciosamente uma semente de perseverança em seu coração e um dia influenciaria sua vida. Na marca lunar de An, Black Egg pensou que estava enlouquecendo. Devido à sua história de compartilhar energia vital, An e Black Egg tinham uma conexão espiritual especial. An pôde detectar a inquietação de Black Egg. Black Egg queria acabar com tudo. Ele não podia mais ficar parado e assistir. Os ferimentos de An deixaram Black Egg sedento pelo sangue do Leão 6 e do Rei dos Três Olhos. Esta foi a segunda lição do Black Egg. Na primeira lição, Black Egg entendeu que feras e humanos poderiam estabelecer uma amizade mais forte que a morte. Esta foi a lição que Ghost Claw e Demon Claw lhe ensinaram com suas vidas. Esta segunda lição ensinou a Black Egg a razão pela qual Ghost Claw e Demon Claw sacrificaram suas vidas para cumprir as ordens de An. An os protegeria até seu último suspiro. Sem dúvida, se o sequestrado hoje fosse Black Egg e não Xiaobon, as ações de An seriam as mesmas. Isso era inaceitável para Black Egg. Como An poderia ser tão estúpido? Por que ele tratou os outros tão bem? Ele poderia deixar Xiaobon morrer. Isso é melhor do que morrer, certo? As feras tinham um senso inato para evitar o perigo. O espírito de An de defender Xiaobon até a morte derrubou completamente a visão de mundo de Black Egg. De repente, ele foi dominado pela compreensão de que havia sido tão egoísta, tolo e inferior no passado. Mesmo a criatura mais insignificante não gostaria de viver uma vida inferior, muito menos o orgulhoso Black Egg. Deixe-me sair. Eu quero matá-los. Mate-os. Conteúdo patrocinado. Black Egg não podia mais continuar assistindo. Cada mancha de sangue em An era como se ele próprio estivesse sofrendo tortura e causava o colapso de sua visão de mundo. Na verdade, Black Egg já havia ajudado An. A habilidade de An de se esquivar nesta batalha foi um presente de Black Egg para An. Durante as batalhas que An teve com Black Egg, An já havia passado por uma evolução surpreendente. Deixe-me libertar mais membros do exército de esqueletos. Leão 6 gritou. Não pare. Rei de Três Olhos disse. O que você disse? O Leão 6 não pôde acreditar no que estava ouvindo e perguntou novamente. Eu disse para parar.
Você não será capaz de matar An assim. Rei de Três Olhos disse. O Leão 6 ordenou relutantemente que o exército de esqueletos parasse e deu a An um tempo valioso para respirar. An ofegou e o sangue escorreu livremente por seu corpo. Mas ele se recusou a desistir. Seu nome é An? O Rei dos Três Olhos perguntou de repente com uma voz estranha. An sorriu com a boca ensanguentada e disse levemente, Van. Olhe e veja quem eu sou. Rei de Três Olhos disse e ergueu seus longos cabelos. An levantou a cabeça e viu um rosto que o deixou profundamente impressionado. Suas feições eram nítidas como se tivessem sido esculpidas e em sua testa havia um olho fechado. Rei de Três Olhos? An perguntou. Sim. Eu sou o rei da raça dos Três Olhos. Meu nome é Feng Shi, o possuidor do olho da reencarnação. Rei de Três Olhos disse. Então o nome do Rei de Três Olhos é Feng Shi. An pensou em sua mente. O nome do Rei dos Três Olhos não ajudaria em sua situação atual. O Rei de Três Olhos disse em uma voz profunda, você é um guerreiro e eu sou um guerreiro. Sempre tenho respeito por um verdadeiro guerreiro, então queria cumprimentá-lo antes de sua morte. Prazer em conhecê-lo. An jogou alguns comprimidos na boca. Ao contrário do passado, esses venenos não tinham mais um efeito surpreendente em An. No entanto, eles ainda foram eficazes na recuperação de sua força física e na interrupção do fluxo de sangue. O Rei dos Três Olhos disse em voz baixa, Van. Você sabe por que pedi para você vir aqui? An respondeu, é porque muitos esqueletos dos guerreiros de Sírios estão enterrados aqui. Tenho que admitir, esses guerreiros da tribo Sírios são muito bons em aproveitar oportunidades e são mais perspicazes do que muitos dos inimigos que enfrentei. Rei de Três Olhos sorriu e balançou a cabeça, infelizmente, você está apenas parcialmente certo. Conteúdo patrocinado. Assim como eu disse no passado, meu terceiro olho se chama Olho da Reencarnação. Ele pode não apenas ver tudo no mundo, mas também descobrir vidas passadas e presentes. O maior túmulo aqui pertence ao Lobo Uivante do Céu, o deus da tribo. O Lobo Uivante do Céu já morreu? An perguntou atordoado. Até o Leão 6 ficou chocado, ele também não conhecia o lendário Uivo do Céu. Lobo já havia morrido. Rei de Três Olhos disse, sim. O Lobo Uivante do Céu já morreu. O olho do renascimento não mentiria para mim. Pedi para você vir aqui porque posso contar com ele aqui. Em seguida, pedirei ao Leão 6 para ressuscitar o corpo do Lobo Uivante do Céu. Então, você morrerá e Xiaobon também morrerá. Não pretendo cumprir minha promessa de deixá-lo ir. O sangue de Xiaobon é um ingrediente precioso que me ajudará a chegar a um nível mais alto. Admiro os verdadeiros guerreiros e você é um deles. É por isso que estou lhe contando tudo antes de morrer. Além disso, seu corpo e o corpo de Xiaobon não serão mantidos como estão. Queimarei seus corpos e espalharei suas cinzas. Este é o costume da raça dos Três Olhos. Espero que você não se importe. A verdade era cruel. An cerrou os dentes e vomitou um bocado de sangue no chão. O Leão 6 parecia impaciente. Se ele pudesse ressuscitar o Lobo Uivante do Céu, seria imensamente útil para ele. Não importa quão forte fosse o caráter de An, ele ainda morreria. Não detectei nenhum corpo que eu possa ressuscitar nesta sepultura. O Leão 6 disse depois de tentar. O Rei de Três Olhos levantou a mão e acenou com força. Um estranho à luz dividiu verticalmente a sepultura, espalhando milhares de pedaços de areia e rocha. E agora? Perguntou o Rei de Três Olhos. Sim. Há um corpo. É tão forte. Skyolin Wolf é ainda mais forte do que eu imaginava. Espere pela sua morte, An. Gritou o Leão 6 com entusiasmo. Luz negra emitida do corpo do Leão 6. O chão começou a tremer. Começou como um leve tremor, mas se transformou em um rugido como se as montanhas estivessem se dividindo. Bum! Um som irrompeu do interior do túmulo. Em seguida, An viu um esqueleto amarrado em uma armadura. Havia um par de olhos verdes, semelhantes aos de um lobo.
Depois de séculos, os olhos ainda estavam vívidos. Era o lobo uivador do céu. O mais forte líder da tribo na história da região da tribo. Ele foi ressuscitado pelo Leão 6 com o único legado do clã morto-vivo. Ao contrário dos outros esqueletos, os olhos do esqueleto do lobo uivante do céu brilhavam com chamas verdes. Foi como o lendário fogo fantasma. Quando ele abriu a boca para uivar, as chamas também estavam em sua boca. Um forte cheiro de morte cercou An. A energia crescente dificultou a respiração de An. An não conhecia o nível do lobo uivante do céu, mas sabia que mesmo quando enfrentou o deus da guerra Sima-Unfen, ele não sentiu uma força tão dominadora. O nível do lendário lobo uivante do céu está na verdade no auge do super senhor da guerra. An pensou em seu coração. Foi realmente uma situação desesperadora. An já estava sobrecarregado. Mas agora, além das dezenas de milhares de guerreiros da tribo Sírios, havia o lobo uivante do céu, que estava no auge do super senhor da guerra. Além disso, An não conseguiu revidar. No momento em que An revidasse, Xiaobon morreria. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Quando Black Egg sentiu que An estava à beira da morte, Black Egg enlouqueceu. Ele quase implorou a An para libertá-lo. Ele prefere lutar com sua vida para ajudar An a se defender contra esses monstros assustadores do que ver An morrer. Quanto ao motivo, até o próprio Black Egg não entendeu. Ele só sabia que não queria ver An morrer. An não poderia morrer. Ele preferiria morrer sozinho. Quanto ao leal Estrela Azul, An sabia que estava correndo furiosamente em círculos na marca lunar, sem saber mais o que fazer. Esse sujeito também estava ficando louco. Mas An ainda não liberou Black Egg ou Blue Star, apesar de ser muito perigoso e ele poder morrer aqui. Antes que ele percebesse, An estava voando. Foi a superpotência do teletransporte. An ouviu suas costelas quebrando e, ao mesmo tempo, entendeu por que o lobo uivante do céu conseguia alcançar coisas que outros não conseguiam. O teletransporte era uma combinação assustadora de velocidade e superpoderes espaciais. Isso permitiu que o lobo uivante do céu chegasse instantaneamente à sua presa, matasse a presa e evitasse o perigo imediatamente. Conteúdo patrocinado. Se Sima-Unfen era o homem mais forte da galáxia, Skyolin Wolf era o guerreiro mais forte da região tribal da Darknet. Seu único ataque deixou An com uma profunda impressão de seus poderes. An podia sentir que estava voando no ar. O ataque brutal do Skyolin Wolf fez com que ele escapasse da gravidade por um curto período de tempo. An torceu o corpo com dificuldade no ar e tentou pousar com segurança. Mas antes que pudesse completar seu movimento no ar, o segundo ataque brutal caiu sobre ele. Desta vez, An foi ferozmente derrubado no chão. Um buraco profundo se formou no chão. Foi uma prova da força bruta do teletransporte do lobo uivante do céu. O lobo uivante do céu ficou perfeitamente imóvel perto do buraco. O que ele está esperando? O Rei dos Três Olhos perguntou curiosamente. Estou incentivando-o a atacar, mas estranhamente ele parece ter perdido o alvo. O Leão 6 estava perplexo. Perdeu o alvo? Rei de Três Olhos rapidamente tocou o olho em sua testa. Ele então pulou em estado de choque. Eu não posso mais vê-lo. Rei de Três Olhos exclamou. Para o Rei dos Três Olhos que tinha os poderes do óleo da reencarnação, isso era inaceitável. Seu olho parou de funcionar? O Rei de Três Olhos e o Leão 6 aceleraram em direção à caverna onde An havia desaparecido. A caverna estava escura e empoeirada. Sob a entrada da caverna havia um abrigo de metal. Quando An caiu, ele atravessou o abrigo e entrou em um estranho tubo de metal. Foi o tubo que fez com que o lobo uivante do céu perdesse o alvo e o olho da reencarnação fosse ineficaz. Dois homens e um corpo esquelético saltaram juntos. Sob o tubo que refletia uma luz prateada, havia uma poça de sangue. O sangue pertencia a An. No entanto, além do sangue fresco, não houve visão do corpo de An. Rei de Três Olhos soltou um suspiro. Ele olhou para os arredores do estranho tubo. Estava vazio e silencioso. Ninguém sabia para onde isso levava.
O rei de 3 olhos pensou e disse com uma voz pesada: Este deve ser o abrigo que o lobo uivante do céu deixou para trás. O leão 6 contraiu os lábios e disse: Eu só quero saber, para onde An foi? Conteúdo patrocinado. Quando An foi jogado no chão, seu corpo estava cheio de dor, mas sua mente ainda estava clara. Conteúdo patrocinado. Plop. Inesperadamente, An sentiu seu corpo parar de repente, como se tivesse batido em uma parede, e então caiu em um longo duto de metal. A primeira reação de An, claro, foi preparar-se para o pouso. Seu corpo começou a girar no ar. Sovosh. De repente, uma força estranha e poderosa irrompeu deste tubo de metal e levou Reng embora em um piscar de olhos. Sovosh. 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 An sentiu um braço poderoso agarrando-o. Essa pessoa viajou rapidamente com An, movendo-se de uma forma estranha que An nunca havia experimentado em sua vida, de não correndo, mas pulando. Cada salto chegava a 1000 metros. Os intervalos entre os saltos eram de apenas 1/10 de segundo. É teletransporte. É teletransporte de novo. An pensou com total espanto. Essa pessoa que o levou para se teletransportar obviamente não era a ressurreição do lobo uivante do céu, que deixou apenas esqueletos. Essa pessoa era de fato de carne e osso, e An podia até ouvir seu coração batendo. Sovosh. An sentiu-se colocado em uma plataforma de pedra fria. Um rosto pálido resultante da falta de luz solar olhava para ele com curiosidade. Ele parecia ter cerca de 20 anos, rosto quadrado e traços faciais comuns. A característica mais notável era provavelmente sua mandíbula larga. Pessoas com esse tipo de mandíbula geralmente tinham uma mordida forte e eram boas em roer ossos. Não se mova, o estranho disse a An. Então ele pegou um pequeno frasco amarelo e borrifou um pouco de pó branco nas feridas de An. Conteúdo patrocinado. Depois de uma dor aguda, os locais onde An havia sido arranhado começaram a cicatrizar rapidamente. A eficácia da droga entrou em seu sangue e começou a atuar em seus ossos. A costela fraturada em seu peito parecia dormente, um sinal de que os ossos estavam começando a cicatrizar. Isso surpreendeu até mesmo An. As técnicas de veneno e a farmacologia estavam de fato interligadas. Tendo aprendido técnicas venenosas, An certamente sabia que mesmo o melhor medicamento preparado pelo andarilho noturno não seria capaz de curar seus ferimentos externos em tão pouco tempo. Essa pessoa poderia ser o mestre farmacológico oculto? Ele parecia tão jovem, mas poderia ser um gênio ainda mais talentoso que Nightwalker? Além disso, ele também poderia se teletransportar. Que superpoder louco! Tudo bem, tente ver se seu braço e peito ainda doem, este homem misterioso perguntou com uma voz gentil. An sentou-se, movendo o braço como lhe foi dito e acenou com a cabeça em aprovação, dizendo: Não é muito doloroso e as costelas estão cicatrizando rapidamente. Quem é você? Eu sou a Floresta Uivante. Disse o homem. Seu sobrenome é Owlin e você pode se teletransportar? Você é filho do Sky Owlin Wolf? An perguntou com uma voz assustada. Não é seu filho, mas o tataraneto de seu sobrinho, respondeu Floresta Uivante. Este homem não parecia ser astuto de forma alguma. Enquanto An lhe fazia perguntas, Owlin Forrest respondeu com sinceridade, com um olhar franco nos olhos. An sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi um dia tão estranho, começando com An sendo espancado pelo ressuscitado lobo uivante do céu, e depois salvo por um tataraneto do sobrinho do lobo uivante do céu. Era uma história quase caótica demais para ser compreendida. Por que você me salvou? Perguntou An. Porque você é um cara legal. Floresta Uivante disse em voz alta. Eu vi o quão corajoso você era, mas você estava levando uma surra daquele jeito. Eu não aguentava isso. Eu me sentiria mal se não te salvasse. Aqueles bastardos ressuscitaram meu tio-avô. Se ele pudesse ver isso do céu, ele nunca os perdoaria. Que lugar é esse então? Perguntou An, continuando suas tentativas de entender a cadeia de eventos ocorridos. É a tumba do meu tio-avô. Não se preocupe, eles não conseguem encontrar você.
A tumba é feita de metal físsil misturado com matéria escura. É uma pena que o velho tenha danificado a camada externa da tumba. Caso contrário, eles não teriam encontrado o corpo do meu tio-avô. É tudo culpa dele. An olhou em volta. O metal usado para construir este gasoduto subterrâneo era uma forma que ele nunca tinha visto. Metal físsil misturado com matéria escura? Esta foi a primeira vez que eu ouviu falar de algo assim. Você acabou de dizer que o velho danificou a tumba? Conteúdo patrocinado. Oh, esse é meu mestre. Ele também me deu o remédio que usei para curar você agora há pouco. Minha mãe morreu quando eu nasci. Aquele velho estranho visitou meu tio-avô. Ele me salvou e me criou. Como se fosse seu. Embora excêntrico, ele é muito capaz. Ninguém conseguiu encontrar o túmulo do meu tio-avô além dele. Infelizmente, ele não encontrou a entrada e correu diretamente, o que causou alguns danos. Depois o outro velho cara com 3 olhos encontrou o corpo do meu tio-avô. Se o metal físsil não tivesse sido danificado, ninguém teria descoberto. O tio-avô disse uma vez que, ao construir esta fortaleza subterrânea, a coisa que ele mais odiou em sua vida foi a capacidade de supervisão. Porque essa capacidade de supervisão poderia observá-lo de longe, mesmo se ele estivesse no banheiro. Então, o tio-avô construiu esta fortaleza subterrânea com metal físsil precioso. Ele não apenas morou aqui, mas também foi enterrado aqui após sua morte. Disse Floresta Uivante. An assentiu, o olho de reencarnação do Rei de 3 Olhos era realmente muito irritante. Ele conhecia claramente cada movimento de An, prendendo-o na passividade. Se ao menos ele tivesse algum metal físsil. Olin Forest notou que a mão esquerda de An batia ritmicamente, como se estivesse transmitindo algum tipo de sinal que ele não entendia. Olhando para a mão de An, Olin Forest achou isso muito estranho. Eles vieram atrás de nós. An murmurou de repente. Leão 6 controla um grande número de guerreiros ressuscitados da tribo Sirius. Eles são os melhores batedores. Olin Forest achou incrível o conhecimento de An e perguntou surpreso, como você sabe disso? An respondeu levemente, embora eu seja teimoso, não gosto de morrer. Então, preparei um pequeno truque. Claro, meu método não era tão avançado quanto esse metal físsil. Se eu tivesse essa coisa antes, aqueles 2 não teriam sobrevivido tanto tempo. De qualquer forma, não é hora de falar sobre isso agora. Tenho uma coisa a perguntar. Você disse que os odeia por moverem o esqueleto do seu tio-avô? Sim. Olin Forest assentiu com firmeza, com os olhos cheios de raiva. An murmurou, tenho uma ideia de como matar esses 2 caras. Mas para que essa ideia funcione, preciso da sua ajuda. Para ser honesto, isso é muito arriscado e você pode se ferir ou morrer. Ok, contanto que eu consiga matar esses 2 caras que controlam o fantasma do meu tio-avô, estou disposto a ajudar. Shaolin disse com firmeza como um menino bobo. Você realmente não quer pensar mais sobre isso? An franziu a testa, perguntando. Não há necessidade de pensar sobre isso. Eu sei o que você fez para salvar Liquid Nether. Você é um verdadeiro guerreiro e eu te admiro. Eu vou ouvir você. Olin Forest deu um tapinha no peito e disse. Olin Forest era humilde e leal. Nascido e criado aqui, ele não havia experimentado os caminhos complicados do mundo. Ele ajudou An pela mesma razão que salvou An. Ver a batalha de An deu origem a uma paixão fervente dentro dele, fazendo-o respeitar An do fundo do coração. Conteúdo patrocinado. An olhou para ele em silêncio por vários segundos e então murmurou, ótimo, diga-me a distância do salto. De 1.500 metros, até 1.650 metros, respondeu Floresta Uivante. Isso é bom o suficiente, além da sua capacidade de teletransporte. An disse com entusiasmo, primeiro precisamos encontrar uma área aberta que não seja muito pequena, nem muito grande. 500 metros de diâmetro é o mais adequado, com muitos canais secretos para nos escondermos. Existe tal lugar na base? An perguntou. Olin Forest pensou um pouco e disse, sim, no próximo andar da biblioteca do meu tio-avô.
A estante é do tipo elevatória e geralmente está vazia. Também um canal principal e 7 canais secretos para que meu tio-avô pudesse entrar na biblioteca de qualquer direção. Parece bom, vamos lá. Anne disse enquanto seus olhos se arregalavam. Sovosh. É certo que o teletransporte era um superpoder fascinante. Anne calculou mentalmente que a floresta uivante poderia se mover 12 vezes por segundo, com cada distância em linha reta chegando a 1.500 metros. Como uma apresentação de slides onde as imagens continuavam piscando, Anne via uma cena completamente diferente cada vez que piscava. Em outro piscar de olhos, Howlin' Forest levou Anne para a biblioteca favorita de Sky Howlin' Wolf. Era como se Anne estivesse sonhando e não tivesse certeza de como exatamente havia chegado ali. A estante ainda estava debaixo do chão. Ainda não havia sido levantado. Parecia muito vazio. Anne pediu à floresta uivante que apontasse a localização dos outros canais secretos. Então, depois de pensar um pouco, ele decidiu que o esconderijo da floresta uivante seria o túnel secreto atrás da porta da frente. Esconda-se aí e espere meu sinal. Anne explicou o que queria que Howlin' Forest fizesse da maneira mais simples e rápida possível. Essa era uma estratégia extremamente complicada e, se Howlin' Forest conseguiria entender suas intenções em tão pouco tempo, Anne não tinha certeza. Ele só poderia tentar o seu melhor. Embora honesto e leal, Howlin' Forest não era estúpido. Abaixando a cabeça, ele pensou sobre isso e de repente percebeu o que Anne estava planejando, dizendo, eu entendo. Mas o que acontecerá com você se eu fizer o que você diz? Anne murmurou, não se preocupe, não terei nenhum problema. O mais importante é o tempo. Você deve ser paciente antes que eu dê qualquer sinal. Aconteça o que acontecer, você não pode aparecer. Tudo depende de você para determinar se podemos vencer esta batalha. As palavras sérias de Anne fizeram Howlin' Forest se sentir extremamente pressionado. No entanto, ele tentou o seu melhor para acenar com calma. Houve passos vindos de longe. Não admira que a tribo Sirius fosse conhecida por ter os batedores mais fortes. Mesmo como esqueletos. Vá por favor. Anne disse para Howlin' Forest com uma voz sincera, acenando com a mão com força. Conteúdo patrocinado. Eu cuido disso. Você só se preocupa em cuidar de si mesmo. Howlin' Forest disse para Anne, mordendo o lábio. Então ele desapareceu no centro da biblioteca. Na escuridão, os guerreiros esqueletos se aproximaram gradualmente. Entrando na biblioteca, eles não correram para atacar Anne, mas o cercaram sob o comando do Leão 6. Nesta passagem vieram 3 figuras, e eles não eram outros senão o Leão 6, o Deus de 3 olhos e o ressuscitado Lobo uivante do céu. Que formação aterrorizante! Qualquer um deles sozinho teria sido complicado o suficiente para Anne lidar. Mas agora eles não eram apenas um poder combinado, mas também controlavam o ponto fraco de Anne, Xiaobon. Esta batalha seria realmente extremamente difícil. Corra! Continue correndo. Por que você não está correndo? Lion Six perguntou em tom sarcástico à distância. Anne balançou levemente a cabeça e disse, estou cansado. Não quero mais correr. Rei de 3 olhos olhou em volta e disse insatisfeito, e não gosto daqui. Esse metal estranho bloqueia o poder do meu óleo de reencarnação. Mate-o rapidamente para que possamos voltar à superfície. O Leão 6 franziu a testa, dizendo, e não descobri como ele conseguiu escapar agora. Ele tem algum poder que não conhecemos? Não importa, deixe Sky Howlin' Wolf matá-lo. King de olhos triplos disse em tom impaciente. Era óbvio o quão desconfortável ele se sentia aqui. Lion Six sentiu-se deprimido em seu coração. Eles concordaram em ser aliados, mas ele se sentia como um seguidor do Rei dos 3 olhos. Mas ele também entendeu que não funcionaria sem o Rei de 3 olhos, e então ele estava pronto para executar a ordem para deixar o Lobo uivante do céu matar Anne de uma só vez. Só então, ele de repente ouviu a voz de Anne. Escuridão, vazio. Sovosh. Lion Six e Triple Age King levantaram a cabeça simultaneamente, apenas para ver que os olhos de Anne haviam ficado pretos. Havia algo naquela cor preta que era profundamente perturbador,
Como se aqueles olhos pertencessem a um demônio. Durante esta transformação física, a mão direita de Anne se abriu em algum momento. Conteúdo patrocinado.